Oi, nono ano! Hoje é nossa aula teórica e vamos abordar um artista pós-impressionista e super importante para o período artístico, que foi o Georges Seurat. Georges nasceu no dia 2 de dezembro de 1859 na cidade de Paris, na França. Bom, o Georges ele nasceu numa família teoricamente rica. O pai dele ele trabalhava com especulação imobiliária, trabalhava com móveis, com locação de móveis e também vendas. Então ele tinha um poder aquisitivo alto. Ele era o terceiro filho, sendo o filho mais novo dessa família. Seu pai era um pai muito ausente e por muitas vezes visitava eles pelo menos uma vez por semana e nada mais. Em 1875, a família percebe os dons dele em relação à arte e coloca ele num curso de escultura. Já no ano de 1878, ele entra para a Escola de Belas Artes. Nesse mesmo ano, ele vai para o serviço militar e no ano seguinte ele retorna para Paris e França e abre um ateliê de arte com o seu amigo Edmond. E ele trabalhou muito para dominar a técnica do desenho monocromático. Desenho monocromático é aquele desenho que a gente pinta com uma cor com diversos tons. No ano de 1883, ele faz um desenho e acaba sendo exposto no Salão de Belas Artes. Já no mesmo ano, ele constrói a obra Banhistas de Hanoi. Nessa obra, ele tem algumas influências ainda impressionistas. No entanto, em relação à cor, à textura das cores, ele já destoa bastante do impressionismo. Também no contorno das figuras, então ele tem um passo avante, isso caracterizando ele como pós-impressionista. O interessante dessa obra é que os rascunhos eles trazem a qualidade impressionista, mas na hora dele passar para a tela, ele carrega com os seus domínios pós-impressionista. Então ele usufrui de uma linguagem para atribuir para uma outra linguagem. Então a gente vê o domínio do artista e também a sua ressignificação, o seu melhoramento na arte mesmo. Essa obra, claro, foi rejeitada no Salão de Artes. No entanto, com o Independence Group, que é o grupo dos impressionistas, eles conseguiram expor essa obra. Bom, e ele acaba se envolvendo com esse grupo dos impressionistas, mas ele sente que é muito desorganizado, eles não batem com as mesmas ideias, os mesmos ideais, e acaba fundando um segundo grupo, que foi a Sociedade dos Artistas Independentes. Então ele se destoa desse grupo e cria um grupo novo. Participa desse grupo. Bom, e aí ele começa a trabalhar com a teoria das cores. Ele fica muito influenciado pela arte contemporânea, a arte que estava acontecendo naquele período, e ele acreditava que através das cores também tinha sensações, então as cores traziam essas sensações, esse sensorial. E também acreditava que a música e a pintura estavam totalmente conectadas, então a luz das cores traz energia e também a mesma conotação com a energia da música. Então ele acreditava que a pintura também trazia esse equilíbrio e essa musicalidade. Então ele acreditava que através das cores, das linhas, da luminosidade, nasceria uma nova linguagem artística e que ele até colocou um nome, Shomonuralisme, era o nome que ele colocou para essa nova linguagem artística. Não temos a tradução desse termo. E uma teoria em que o artista ele compõe a sua cor direto na tela, ao invés de criar uma paleta de cores. Então, o próprio olho do observador daquela obra vai tentar conectar as cores daquela obra, sendo assim criando uma tonalidade e também criando uma musicalidade. Logo depois dessa obra, ele cria sua obra mais icônica, que é Um Domingo à Tarde na Ilha de Lagrange. Essa obra é uma das mais importantes do artista. Ela retrata um dia comum no domingo, onde nós temos várias pessoas de diversas classes sociais passando a tarde num parque próximo ao Rio Sena. Bom, e essa tela, ela tem um jogo de luzes, de cores e também de gestualidade. É a primeira obra que ele acrescenta o pontilhismo, que a gente estuda há diversos anos, desde criancinha, e agora a gente entende o motivo e de onde surgiu. Foi das vanguardas europeias, mais precisamente do pós-impressionismo, com o Georges Seurat.
Então essa técnica ela consistia em vários pontinhos, como se fosse pixels. Então quando você olha de fundo, você consegue enxergar uma maneira mais real, né, mais representativa, e quando você chega de perto, você não consegue ter essa gramatura de visualização. No entanto, é uma das obras mais requisitadas da história da arte e hoje ela está no MoNA, no Museu de Arte de Nova York. No ano de 1889, ele conhece a Madeline, que foi uma de suas modelos inspiradoras para criar algumas obras. Ele se apaixona por ela, não casa com ela, mas tem um filho, o Pierre Serrat. Em 1890, ele passa o verão inteiro em Gravelines, que fica no norte da França, onde tem praias, também tem canal. Então lá ele começa a trabalhar muito com a pintura, ele produz lonas, telas, muitas pinturas representando aquele local e aquelas paisagens. Bom, depois que o verão passa, ele começa a produzir outras pinturas, mas não consegue finalizar a The Circles, que foi uma das pinturas importantes dele. Ele não continuou inovando, produzindo, porque ele ficou doente e foi até para casa dos seus pais. E com essa doença, não se sabe se foi pneumonia, meningite ou algum outro fator, só que ele faleceu no dia 29 de março de 1860 e depois de 2 semanas o Pierre Serrat também morreu. E a mulher dele estava grávida do segundo filho, mas quando ele nasceu, ele morreu, então ele não teve um legado da sua história. Bom, depois de 100 anos, em 1984, a Broadway produziu um musical inspirado nas obras do Serrat. Vamos às principais características das pinturas de Serrat. Bom, a primeira é o uso científico das cores. Ele não simplesmente buscava a interpretação real das cores, mas a emoção que ela passava e, acima de tudo, a sensação que o espectador ia ter em relação à leitura de sua obra. Então ele buscava essas sensações, o imaginário, o que as pessoas iam sentir observando aquelas cores. Na sua fase inicial, ele utilizava muito o giz pastel e o lápis, e uma de suas obras foi exposta lá no comecinho da sua carreira na exposição de Sala de Paris, e foi um desenho à base de lápis. Referência pelas cores quentes, então ele usava muitas cores quentes, apesar também de trabalhar com o equilíbrio, então ele também usava as cores frias. As cores frias para ele representavam mais a tristeza e também as linhas direcionadas para baixo, então as linhas pretas, fortes e centralizadas eles direcionavam para baixo, que era para trazer esse movimento da tristeza. Já as linhas voltadas para cima, com as cores quentes, trazem a leveza da alegria, então ele trazia bastante harmonia para suas obras. A luz e a escuridão, então as cores quentes, as cores frias, elas permanecem em suas obras, mas sempre vão ter esse tom leve e também vai trazer essa harmonia na composição. Utilização e a criação da técnica do pontilhismo. Então, provavelmente se você ver uma obra das vanguardas europeias, vão ser do Georges Serrat. No final de sua carreira, ele passou a retratar paisagens do litoral e também de festas e festividades. Vamos conhecer agora as principais obras do Georges Serrat.
Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o artista Georges Seurat. Foi um artista super importante, principalmente em conotação das cores. Esse movimento trouxe essa grande ruptura, essa grande transformação em utilizar as cores a favor das emoções, que vai ser o próximo movimento que vamos estudar, que é o expressionismo. Bom, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem as dúvidas no e-mail e até a próxima aula.